Pessoal do oitavo ano, eu tô gravando esse vídeo, não só do oitavo, mas também para o pessoal do nono, para que a gente comece a entender uns conceitos novos sobre estatística, tá bom? Espero que seja fácil, eu vou tentar deixar o mais simples possível, porque estatística realmente é uma ferramenta crucial nos dias de hoje e ela pode ser desde a mais simples de aplicações, né, até as mais complexas, né? Então, para vocês terem uma noção da importância da estatística, de alguns conceitos que ela possui, aí eu quero só mostrar algumas coisas, algumas características dela, né? E vocês já devem ter lido o texto, então vocês devem ter visto que a estatística ela virou uma ciência tão importante nos dias de hoje, principalmente na hora da gente tomar decisão, na hora da gente entender um cenário, da gente entender o que pode estar acontecendo e o que pode acontecer, né? Está muito ligado à probabilidade, né? E vamos começar a entender um pouco da descritiva, né? Porque existe outro ramo da estatística, que é inferencial, que é o ramo mais complexo, né? Talvez vocês nunca, na escola, nunca venham a conhecer, mas que é usado por meio de hipóteses, né? A gente usa para tomar decisões, teoria dos jogos, pesquisas operacionais, para ampliação e diminuição de lucro, de despesas, né? Enfim, estatística é uma coisa assim maravilhosa, é simples e super importante, tá bom? Então, ó, eu vou mostrar dois casos, exemplos para que vocês entendam um pouco dos conceitos prévios, tá bom? Então, sempre quando nós precisamos de alguma informação importante, que a gente precise tomar alguma decisão, tipo, o exemplo mais próximo disso seria eleições, né? Eu acho que isso, as pesquisas em meio à população, e não só eleições, né? Pesquisa Ibope, pesquisa de opinião, mas a nossa pesquisa do censo, né? Ver quantos cidadãos estão ativos no nosso dia a dia, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas estão desempregadas, é tudo por meio da pesquisa. E isso faz com que a gente entenda um cenário econômico, político, o que pode acontecer e o que não pode, tá bom? Primeira situação aqui, gente, eu quero só mostrar os conceitos básicos. Uma pesquisa prévia sobre a altura dos alunos do São Guilherme. E aí, os alunos do Fundamental 2. Por que faríamos uma pesquisa assim? Só quero mostrar dois exemplos, tá? Primeiro porque talvez o pessoal da secretaria esteja com um espaço limitado para uniformes e quer saber quais os números a mais, né? Eles vão pedir, no caso de compras, né? Ó, talvez saber da altura dos alunos, se são mais altos ou medianos, ou tem uma discrepância, talvez mude a decisão de trazer mais da fábrica, da confecção, tantos números ou tantos outros, né? Tá vendo que isso é uma decisão importante, já que a gente tem uma limitação de espaço. Ou pode ser outra situação, pode ser resolveu fazer a formatura e quer saber o tamanho das becas. Ou se a gente precisa melhorar, comprar cadeiras mais altas ou menores, enfim, né? Fizemos uma pesquisa, né? E quem mediu isso foi a prof de Educação Física, né? A Maiara. Aí, ó, uma coisa, alguns elementos que são importantes em estatística, tá? A pesquisa em si é o objeto de estudo, tá? Agora, a informação que eu vou tirar dessa pesquisa, ó, que seria o que? A altura? A altura, para mim, se chama variável, tá bom? E tudo que eu coleto, ó, faz de conta que eu tirei, ó, a professora anotou, fora da ordem, né? Foi pegando os alunos, ó, faz de conta que eu tenho só 10 alunos no oitavo A, foi anotando, né, as alturas, né? E você viu que a altura, ela anotou bonitinho em metro,
e são 10 alturas, 10 números, né? 10 números racionais com vírgula, né? Cada 10 dados desses, cada 10 alturas desse é chamado em estatística de informação ou dado. Não é aquele dado de jogar, não. Aquele objeto, aquele sólido. Não. Dado em estatística é a própria informação. Então, aqui, quantos dados eu tenho? Eu tenho 10 dados, ó. 10 informações. Tá vendo? Independente da pesquisa, então, a resposta do entrevistado ou a resposta do experimento, enfim, né? É um dado, tá? É um dado. Então, toda vez que você leu no texto, dado é porque a resposta é a informação pesquisada, tá bom? Então, a altura é a variável, né? Porque eu tenho vários dados aqui, né? Depois eu mostro os tipos de dados que a gente pode coletar. Porque nem sempre as respostas vão ser números, né? Às vezes eu estou pesquisando, sei lá, a quantidade de filhos ou o grau de escolaridade. Ninguém vai me responder número. O grau de escolaridade é uma classificação, é um nome. Então, você está vendo que a variável, ela vai ser diferente. O dado, a informação é diferente, né? Aí eu tenho outra pesquisa que eu queria mostrar, para vocês verem a diferença. De novo, com a professora de educação física. Ela, com os 10 alunos ainda, ela fez uma pesquisa para ver qual é o esporte preferido dentro do 8º A, dentro desses 10 alunos. Porque ela tem uma intenção de fazer um campeonato, sei lá, né? Ou, sei lá, nunca por mera curiosidade, porque toda pesquisa estatística, ela tem sim um objetivo. E no final vai ter uma aplicação e vai ter uma inferência, uma decisão, um entendimento. A gente nunca vai fazer um questionário, uma pergunta para alguém se a gente não tem um objetivo, né? Então, de novo, com a Mayara. Ela foi a fazer a pesquisa para decidir qual era o esporte do campeonato entre as salas, né? E aí, ó, aqui já dá para identificar de novo as respostas, ó. Aqui eu coloquei a quantidade de respostas. Aqui ela foi anotando, ó. O primeiro falou vôlei, o segundo falou basquete, depois falou futebol, enfim. Né? Aqui ela foi anotando fora da ordem, né? Só na ordem de chegada do aluno, para ver a preferência. Tá vendo? E já dá para identificar que aqui a variável, ela é diferente, né? Dessa aqui. Você viu que a resposta da coleta de dados, né? Da pesquisa, aqui é uma variável diferente e aqui também, né? Tudo isso, a classificação, o entendimento das informações ajuda depois na organização. Isso faz parte da estatística descritiva, tá bom? Essa parte burocrática do início da pesquisa, tá bom? Eu quero mostrar outra coisa para vocês. Então, vamos preencher aqui rapidinho, então, ó. Levando em conta as duas pesquisas que eu mostrei para vocês, ó. A da altura dos alunos, do CSG, do São Guilherme, e a pesquisa de futebol, as duas, né? Eu queria que vocês notassem uma coisa. A altura dos alunos aqui, você viu que ela coletou somente do 8º A. São Guilherme não é só o 8º A, tá? Então, ó, existe uma classificação, existe um conceito em estatística que é bom vocês saberem. Então, por exemplo, esse 8º A eu tirei de dentro do colégio, né? É um grupinho. Como se eu só medisse também o 6º ou o 5º ano, né? Ou só o Fundamental 2. Poderia medir todos do Fundamental 2. Mas o São Guilherme não é só o Fundamental 2. A gente tem o maternal, a gente tem o express, o jardim, né? Então, tá vendo que quando eu tiro um grupo de outro grande, de um todo, né?
Cada parte desses tem um nome. Então, o CSG seria a nossa população estatística, assim que a gente chama o todo. E aqui o oitavo A, a gente chama de amostra. Amostra populacional. É isso que o pessoal de pesquisa aí fora, tanto de Ibope, tanto de opinião, tanto política quanto outras, porque você pode ser o dono de uma empresa, sei lá, você precisa de uma decisão numa determinada região e contrata uma empresa dessa para fazer pesquisa. É barato e a empresa faz tudo, faz toda essa organização, faz todos os questionários, vai atrás das pessoas e faz a amostra certa. Porque a amostra, gente, ela é um pedaço do todo e tem que valer como opinião para o todo, tá? Porque senão a pesquisa seria, se fosse uma pesquisa de opinião, ela estaria comprometida, né? Então, o pedaço que eu tiro da população, ele tem que servir, tem que ser bem aleatório, tem que ser bem justo, a ponto de esse pedaço representar sim a população. Porque imagina, se eu tivesse igual as pesquisas de opinião, se eu vou votar num cara, no estado de São Paulo aí, no estado de São Paulo são milhares de cidadãos, né? Só que eu não vou entrevistar todos eles, é inviável isso. Eu não tenho mão de obra, pessoas para ir atrás de todas, vai dar um trabalho muito grande. Então, existe uma forma de eu tirar um pedaço desse povo e fazer com que este pedaço represente sim, muito mais provavelmente, muito mais corretamente, essa população e sem comprometer o resultado da pesquisa, tá? Eu não vou entrar muito a fundo, mas existem técnicas super úteis, super eficientes de amostragem, tá, gente? São cálculos um pouco mais complexos, mas são para determinados tipos de população e tem técnicas para determinados tipos de dados e pesquisas, tá? Mas só para vocês saberem que existe. Porque da amostra, realmente o resultado no final fica eficiente, correto. Sempre na maioria das vezes, tá bom? Então, aqui a gente não vai falar de amostragem, tá? A gente tirou o oitavo A porque estamos falando com o oitavo A, tá bom? Então, vamos continuar só com a classificação. Então, a população aqui, quem era? O colégio. A amostra era o oitavo A. E a variável que eu tô falando? Altura. Essa variável é um número. Variável eu tenho dois tipos. Eu tenho deixa eu lembrar aqui. Eu tenho as que são números, que são as quantitativas. E tenho as qualitativas. Tá? A qualitativa vem de qualidade, vem de adjetivo, vem de nome. Então, quando a resposta é um nome, no caso aqui da outra, a resposta era esporte. Então, essa variável era uma variável qualitativa. Agora, nessa da altura, as minhas respostas são números. Então, quando a resposta é número, é quantidade, ó, vem do nome, ó. Não dá pra gente se perder, né? Quando vem do nome, aliás, quando vem do número, quantidade, aí você já associa a resposta ao dado numérico, tá? Então, são as quantitativas e as qualitativas. E tem tipos também de qualitativo e quantitativo, né? Mas, assim, não é muito importante a gente lidar com isso agora, porque aqui tem as nominais e ordinais e aqui as discretas e as contínuas. Aliás, vou até falar aqui, ó, contínua e discreta. Discreta vem de número discreto em matemática. Número inteiro de contagem que não tem vírgula, né? E contínua é aquela que tem vírgula e tem o período para continuar. Então, é fácil identificar quando a minha variável é contínua. No caso da altura, os meus números, ó, são números que não são inteiros. Eles são contínuos. Então, aqui é uma variável quantitativa, porque é o número, é uma quantidade. E o tipo da minha variável quantitativa é contínua, porque ela tem um período contínuo, né? As discretas, não. Seriam, por exemplo, quantidade de filhos. 1, 2, 3, 4. Aí seria uma variável discreta.
Isso é menos importante, mas eu vou colocar aqui. Porque eu acho que no livro pode ter algum exercício que vai te perguntar isso. Quantitativa contínua. Aí. Então, essa minha pesquisa aqui foi uma pesquisa de opinião, uma pesquisa que vai ter uma inferência. A pesquisa mais famosa hoje em dia são as censitárias, que vem da palavra censo, que é a contagem discreta. A mais famosa é o nosso censo, que ia acontecer esse ano e foi adiado para a pandemia. Vai acontecer o ano que vem. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística contrata pessoas temporariamente para ir atrás dessas pessoas e contarem por região. Aí, na censitária, gente, não pode ter amostragem, porque o censo, ele realmente é a fundo a quantidade de cidadãos que existe dentro de cada moradia, quantidade de empregos, e eles vão bem preparados, porque em cada família, em cada casa, já dá para abranger vários tópicos e já várias quantidades de pessoas, né? Então, eles são preparados para isso. E se alguém te parar, ou bater na tua casa no ano que vem perguntando algumas coisas, não estranhe, tá? Porque o IBGE faz isso sim. Em seguida, gente, eu vou falar de um outro tópico importantíssimo sobre o que a gente faz com esses dados depois, pra gente entender tudo isso, tá?